Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, benefício de incapacidade temporária, antigamente conhecido como auxílio-doença, é direito garantido de milhares de segurados do INSS, por motivo, por doença ou acidente, que estão impossibilitados de exercer as suas atividades laborais durante um período, né? Desde que seja período curto. Se for uma lesão aí permanente, que deixa a pessoa sem condições de exercer qualquer função, ou mesmo estar insusceptível de reabilitação profissional, é aposentado por invalidez. O INSS nós já falamos, tem gente aqui nos comentários achando que a notícia é sempre a mesma. Eu não faço vídeo para meia dúzia de pessoas, pessoal. Quantos milhões de pessoas tem na internet? Sabe quantos segurados tem no INSS recebendo benefício? É uma média de 36 milhões de brasileiros que recebem benefício no INSS. E tem gente aqui no canal inscrito que acha que eu faço vídeo só para ele, que eu venho aqui só para trabalhar para ele, que eu venho aqui só levar informação para ele. Eu levo isso na esportiva, né? Mas para mostrar para vocês como é difícil o trabalho, tá? Não é fácil. Você mesmo com boas intenções, vocês sabem como é que é. Mas fazer o quê, né? A gente tem que conviver também com isso, né? Da mesma maneira que nós estamos convivendo no país, muitas vezes, por escolhas que nós não fizemos. Não, voltando aqui ao benefício de incapacidade temporária, é um tema que gera muita confusão, a possibilidade de cessação desse benefício após a perícia. E ele é um dos benefícios mais negados também no pedido, tá? Quando a pessoa faz o pedido, é negado. Uma grande parte desse pedido é negado. Tem concessões, tem aprovação. O Brasil é muito grande, pessoal. Agências do INSS por todos os lugares. Mas o que tem de gente sendo injustiçado com relação a estar cumprindo todos os requisitos para receber o benefício e não recebe, e são essas pessoas que a gente defende. Porque aquele que conseguiu e está recebendo, graças a Deus. Mas aquelas que ficaram sem o benefício, sem pagamento, estão passando por dificuldade. Você quer que eu traga o que para ele? O benefício de vídeo aqui. Que o INSS é lindo, é bonzinho, é maravilhoso, que tudo é bacana. Do mesmo jeito que tem gente que está vendo o país como é que está e fala que está tudo bem. A inflação lá em cima, o dólar lá em cima, os preços você entra aí no mercado, está tudo disparado. Vou dar só um exemplo, o café. Tem lugares que está R$60 o quilo do café. E aí, é mentira? Então eu tenho que falar o quê? Não, tá tudo lindo, maravilhoso. Tem gente aqui no canal que é assim, que acha que vive uma realidade diferente, ou então é ignorante ao extremo, e não consegue enxergar nada. Ignorante que eu falo é sem conhecimento. Bom, há casos em que a legislação assegura que o benefício ele não pode ser cessado, olha lá, arbitrariamente, tá? E estender esse cenário é fundamental para garantir os direitos do segurado. A perícia médica do INSS é o principal mecanismo utilizado para avaliar se o segurado ainda se encontra incapaz de trabalhar. Contudo, em determinadas circunstâncias, a cessação do benefício também viola direitos do segurado. Um exemplo comum que ocorre é quando o trabalhador está, por exemplo, em tratamento médico contínuo e o especialista responsável atesta que ele ainda não está apto a retornar às suas atividades e, nesse caso, a perícia ela não pode contradizer o laudo sem fundamentação clara ou técnica, tá? Nesse cenário, o perito ele não pode, vocês viram aqui, porque o próprio especialista responsável está falando que não é... O segurado ainda não está apto para retornar ao trabalho. Mas esse segurado, muitas vezes, ele recebe alta do perito do INSS. Viu? Quem está achando aí que é tudo lindo, maravilhoso. Outro cenário crítico é que os segurados com doenças graves ou progressivas, como câncer, esclerose múltipla, doenças neurodegenerativas, nesses casos a incapacidade ela costuma ser de longo prazo ou permanente. A interrupção do benefício antes de uma análise detalhada pode trazer graves prejuízos à saúde e ao sustento dessa pessoa. A legislação prevê que para esses casos a decisão deve considerar não apenas o estado atual, mas a evolução da doença. Essas doenças, eu não sou médico, né? A gente não entende muito bem, mas essas doenças, me parece que elas têm pico também, né? Ela tem um pico que ela ataca a pessoa de uma maneira, acho que a esclerose múltipla é assim. E a pessoa fica sem condições nenhuma. De repente, ela cai e a pessoa parece que volta ao estado normal. Quer dizer, fica tipo nessa montanha russa. Muitas vezes pode acontecer dessa pessoa portadora dessa doença, desse distúrbio, ela chegar para passar na perícia numa hora que essa doença está
estável, ela não está com um pico, né, de gravidade. O perito olha e fala, não tem nada. E aí? Mas o laudo lá está testando. Mas o perito fala, mas eu não vi nada. Você está bom para trabalhar. Não acontece isso, pessoal? Vocês que estão me assistindo aí, quanta gente já não passou por isso ou está passando, tá? Por uma condição como essa, né? E a legislação, vocês viram, ela prevê que não se pode desconsiderar a situação atual. Mas mesmo assim, o segurado é desrespeitado. A cessação desse benefício ela não pode ocorrer quando o segurado, mesmo após perícia, declare que sua recuperação parcial não possui condições de retornar ao trabalho. Isso é particularmente relevante para trabalhadores em setores que exigem, por exemplo, alta capacidade física, construção civil, atividades operacionais. Se a incapacidade persistir para a função que o segurado exercia anteriormente, o benefício ele deve ser mantido até que ele seja reabilitado ou transferido para uma função compatível. Os segurados que dependem do benefício por incapacidade frequentemente enfrentam medos que podem ser tão impactantes quanto as limitações físicas ou de saúde que os levaram a buscar o auxílio. Ninguém vai no INSS porque quer. Ninguém procura o INSS porque é um parque de diversões ou é divertido estar no INSS. As pessoas aqui, eu vejo nos comentários, tem gente que pede a Deus para não precisar de INSS. Entre os principais receios, destaca-se o medo de perder o benefício injustamente. Quer dizer, você está recebendo o benefício e mesmo assim você não tem sossego. Ou será que é lá em Nárnia que eu estou falando? Eu não estou falando aqui no Brasil. Hein? Você aí que acha que tudo é lindo, maravilhoso. Eu estou falando de um outro planeta, eu não estou falando da Terra. E especificamente no Brasil. É brincadeira, né, pessoal? De vez em quando a gente tem que dar uma chegadinha, mas não é todo mundo não. Graças a Deus aqui no canal, nossa, 99,9999% é gente que entende o que eu estou falando. Agora tem uns aí que não sabem nem por que nasceram, especialmente quando se sentem em situação vulnerável, né, ou desamparada diante das exigências burocráticas do órgão. Para enfrentar esse temor, é essencial que os segurados estejam sempre munidos, olha lá pessoal, o que eu sempre falo, de laudos médicos atualizados e completos, contendo informações detalhadas sobre incapacidade, o tratamento em curso. Voltando lá, ó, o perito, se você der um laudo de um especialista que você está em tratamento contínuo, ele não pode cessar. E se ele cessar, como já cessou e cessa hoje em dia, em todas as épocas, é a justiça. Só que isso vai fortalecer um pouco a posição do segurado perante a perícia, porque o perito sabe que pode responder por isso. Nós já colocamos vídeos que a justiça, ela também não está refrescando não, porque tudo que está acontecendo dentro do INSS está refletindo dentro dos tribunais. Outro medo recorrente é de não conseguir apresentar também essa documentação adequada no momento certo, porque não é fácil você conseguir. E documentos, por exemplo, de tratamentos que você fez no passado, e de repente, por exemplo, um histórico cirúrgico que você não tem mais, e não tem mais o hospital, não tem mais a clínica, e aí, como é que faz? Né? Não é simples assim. Se for por desconhecimento ou dificuldade também, de ter acesso a especialistas, você precisa ter um laudo técnico na mão, vai ter que procurar em algum lugar, ou no SUS, ou no particular. Bom, para resolver essa situação, os segurados devem buscar apoio profissional, tá, da saúde pública ou privada, como eu acabei de falar, e solicitar cópias desses prontuários médicos, desses relatórios, para manter o histórico de saúde organizado, que é uma prática que pode fazer a diferença no momento da contestação. O medo de passar pela perícia também é outro ponto que aflige muitos segurados, já que a avaliação ela pode parecer intimidante e, em alguns casos, até subjetiva. Para aliviar a preocupação, é fundamental que o segurado esteja preparado para a consulta, apresentando todos os documentos relevantes, explicando com clareza a sua condição e respondendo às perguntas do perito de forma objetiva. Orientação de um advogado nesse momento é super importante, pessoal. Existe também o temor de não saber como agir, caso o benefício seja cessado injustamente. Muitos segurados desconhecem que o direito de contestar a decisão do INSS pode ser por um meio de um recurso administrativo ou por vias judiciais. Para lidar com essa situação, é importante buscar informações sobre os prazos e procedimentos necessários para apresentar um recurso, tá? Além de contar com assistência de profissionais capacitados.
O medo de sofrer, por exemplo, uma represária, no caso de entrar na justiça, ou de ser mal interpretado durante a perícia, também é comum. Algumas pessoas se sentem com limitações por não serem levadas a sérias pelo perito, que muitas vezes pode até subestimar a gravidade da condição de saúde daquela pessoa. Esse receio pode ser superado com a apresentação de exames complementares, pareceres médicos especialistas que reforcem a situação do incapacitado. Quanto mais provas consistentes forem apresentadas, menor será a margem de decisões equivocadas, tá? O medo de não encontrar informações confiáveis também, porque não sabe como proceder. Aí eu venho aqui e trago a informação confiável, atualizada, e eu tenho certeza que a porcentagem que eu falei de mais de 99% aqui aproveitam tudo isso, porque sabem da importância, né? Mas é brincadeira. Ai, vamos lá, pessoal. Assistir palestras, olha lá, olha as recomendações: participar de grupos de apoio, consultar matérias elaboradas por especialistas do tema, que vai ajudar a informar e construir com segurança e clareza. As informações é a maior aliada para enfrentar qualquer desafio relacionado a benefício por incapacidade. Viu? A estabilidade financeira do segurado também é um fator que não pode ser ignorado, tá? A interrupção abrupta de um benefício sem a devida análise pode colocar famílias inteiras em situação de vulnerabilidade. Por isso é essencial que os segurados conheçam seus direitos e saibam, em muitos casos, a cessação do auxílio ela só pode ocorrer após a conclusão de programas também de reabilitação profissional oferecidos pelo INSS. Outro ponto crucial é a necessidade do acompanhamento médico constante. O segurado deve manter os seus laudos, solicitar relatórios detalhados que descrevam a sua condição de saúde, tratamento em curso, previsão de recuperação. Esses documentos são fundamentais para contestar decisões indevidas de cessação de benefício e garantir que a perícia respeite o diagnóstico do especialista. O caso envolvendo segurados que vivem em locais com acesso limitado de serviço de saúde, nem imagina como é que deve ser, né, pessoal? Se quem vive na capital, que tem estrutura, que não é uma excelente estrutura, mas tem muito mais possibilidades, vocês imaginam quem vive nesses municípios afastados, desses estados, aonde não se tem infraestrutura nenhuma. Às vezes, para a pessoa conseguir chegar num posto do INSS, ela tem que pedir um mês antes para a prefeitura para conseguir um ônibus, alguma coisa que a leve até Existem locais, principalmente em zona rural. Essas situações também de interrupção de auxílio podem agravar ainda mais a condição de saúde desse segurado, já que ele pode não ter recursos para o tratamento. Olha aí, a justiça ela tem sido importante, tá? Um meio de proteção, de assegurar a continuidade do benefício em cenários de extrema necessidade, como nós acabamos de falar. E a legislação previdenciária, ela prevê o direito ao contraditório e à ampla defesa. Isso significa, se o benefício for cessado, o segurado tem direito a contestar, tanto dentro do INSS ou judicialmente. Mas é o que eu falei, a justiça também está daquele jeito. É só olhar os vídeos que nós passamos aqui com informações diretas, conteúdos de fonte de dentro da justiça também falando. Então, a cessação do benefício em desacordo com condições legais é um ato que pode ser revertido. Eu acho que deveria reverter e processar quem ainda negou o benefício. Diversos segurados têm conseguido restabelecer os seus direitos por meio da justiça, principalmente quando conseguem demonstrar que a decisão foi tomada sem respaldo médico suficiente ou sem considerar efeitos sociais e econômicos da interrupção. É aí que eu estou falando. Eu, por mim, eu meti um processo em cima do perito por danos morais, danos materiais, dano emocional, arrancar até o couro dele para ele aprender a trabalhar, para ele aprender a ter ética. E já pensou, como eu falei, 36 milhões. Vamos colocar que entra aí 5 mil benefícios. Foi 227 mil agora, tá? O mês passado, que foi cortado. Vamos pegar 10%, 22.700 pessoas. E vamos levar essas 22.700 pessoas para entrar contra os peritos, contra dano moral, pedindo dano moral, dano material, e a justiça quando reverter. Imagina, é assim que deveria funcionar, né? Não basta somente o cara foi antiético,
um mau profissional, negligente, imprudente, ele tem que responder por isso. Mas o que acontece? A maioria dos casos entra na Justiça Federal, restabelece o benefício e fica por isso mesmo. É aí que é difícil. Agora, se todo mundo fosse para cima, eu duvido que o perito ia deixar de avaliar, deixar de ouvir o segurado, deixar de fazer o exame. Sabe por que ele não deixaria? Porque o dele ia estar na reta. Entendeu, né? Outro dia teve um comentário aqui que o cara achou engraçado, que eu falei, para um bom entendedor, meia palavra basta. E é verdade, para um bom entendedor, meia palavra basta. Quando o do perito ficar na reta, vocês podem ter certeza que muda a perícia, tá? Essa sacanagem que acontece com muita gente vai parar. Tá bom, meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez no canal, sejam muito bem-vindos, tá? Não esquenta a cabeça não, às vezes eu sou obrigado a mandar alguns recadinhos aqui, mas não é para todo mundo não, a pessoa que tá vendo aqui, ela sabe que é para ela, tá bom? Então aproveite todos os nossos conteúdos, você que é do bem, você que entende, você que tem conhecimento, né? Você que tem QI, você sabe o que eu tô falando, tá bom? Então, se gostou do meu trabalho, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho para todas as notificações, só você vai ser beneficiado, porque você vai receber conteúdos relevantes, atualizados diariamente, tá? Meu amigo e minha amiga, muitos que estão comigo há muito tempo aqui no canal, sempre incentivando, muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.